Olá, esta é a aula 4 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Eu sou o professor Carlos Rompelato, bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje vamos dar início ao estudo das funções vetoriais. Você sabe o que é uma função vetorial? Para que serve a função vetorial? Suas aplicações? Então, nesta aula veremos algumas aplicações das funções vetoriais e o que é uma função vetorial. As funções vetoriais são necessárias para descrever curvas e superfícies no espaço. Usaremos as funções a valores vetoriais para descrever movimentos de objetos no espaço e, em particular, para deduzir as leis de Kepler para o movimento planetário. Então, o que é uma função vetorial? Então, vamos à definição. Uma função vetorial, ou função a valores vetoriais, é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Então, para cada t pertencente ao domínio de R, existe um único vetor V3 denotado por RT. Se Ft, G de t e H de t são as componentes da função vetorial RT, então f, g e h são funções a valores reais chamadas funções componentes de R. E podemos escrever RT igual, que é a notação para vetor, f de t, g de t e h de t, que são as componentes, ou também escrevendo através da combinação linear dos vetores da base canônica do R3, o I, o J e o K. Então, F de TI mais G de TJ mais H de TK. Aqui a variável T ela é utilizada porque na maioria das vezes o T ele representa o tempo. Então vamos a um exemplo de uma função vetorial. Vejamos o exemplo 1. Se R de T é igual a essa função vetorial, onde eu tenho a primeira componente é t ao cubo, a segunda é ln de 3 menos t, e a terceira componente é raiz quadrada de t. Então, as funções componentes são f de t, 3 ao cubo, t ao cubo, g de t, ln de 3 menos t, h de t, raiz quadrada de t. Então, qual é o domínio de R? Bem, nós já vimos que essas funções componentes, a f, a g e h, são funções definidas a valores reais. Então, para nós calcularmos o domínio dessa função vetorial, nós precisamos calcular o domínio de cada uma dessas funções f, g e h e encontrar a intersecção desses conjuntos. A função f é uma função polinomial de grau 3. E nós já sabemos que a função polinomial, o domínio são todos os números reais. A função g é uma função logarítmica. E para nós termos o logaritmo definido, este número que está aqui, que é o logaritmando, ele tem que ser positivo. Então 3 menos t tem que ser positivo. E a função h é uma função irracional, cuja raiz é de índice par, raiz quadrada, né, de t, e o radicando aqui ele tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos encontrar a intersecção desses três conjuntos aqui para nós determinarmos o domínio dessa função. Então a função f, que é um polinômio do terceiro grau, o domínio de f são todos os números reais. Aqui eu fiz uma retinha aqui representando os números reais, usando a variável t. Então seria toda reta. Marquei aqui o zero como referência. Então essa reta aqui. O domínio da g. A g, como é uma função logarítmica, e esse logaritmando aqui, o 3 menos t, tem que ser maior que zero. Portanto, o t tem que ser menor que 3. Então aqui eu tenho o domínio da g. Aqui eu marquei o 3, uma bolinha vazia. Então todos os números estão à esquerda do 3, menor do que 3. E a função h é uma função irracional, raiz quadrada, ou seja, índice par. Então, radicando que é o t tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui eu tenho o domínio da h, que está o zero.
Então vai marcar uma bolinha cheia aqui, pintada. Então todos os números estão à direita do zero. Logo, o domínio da função R é a intersecção do domínio da F, da G e da H. Então a intersecção aqui são todos os números. Aqui são todos os números reais. Então aqui eu tenho os números que são menores do que 3 e os números que são maiores do que 0. Então a intersecção desse conjunto aqui, dos três conjuntos, vai ser esse intervalo, que vai começar no 0 e vai até antes do 3, ou seja, menor que 3. Logo, o domínio de R é igual ao intervalo fechado em 0 e aberto em 3. Agora vamos ao segundo exemplo de uma função vetorial. Exemplo 2. Determine o domínio das funções vetoriais. Letra A, R de t igual a raiz quadrada de 4 menos t ao quadrado i mais e elevado a menos 3j mais ln de t mais 1k. Então essa primeira função aqui, ela está escrita, as componentes, as funções componentes, estão escritas na forma de uma combinação linear dos vetores i, j e k. Letra B, r de t é igual, aqui eu tenho a notação de vetor, entre os sinais de menor e maior, t menos 2 dividido por t mais 2, vírgula, seno de t, vírgula, ln de 9 menos t ao quadrado. Então eu vou dar um tempo para que vocês resolvam e depois eu volto aqui com a resolução. Podem pausar o vídeo e depois nós continuaremos. Ainda não resolveram? Então vou dar mais um tempinho. Então aqui na função, na letra A, função R, está escrita na forma de combinação linear dos vetores i, j e k. Eu tenho um vetor. Esses vetores i, j e k são os vetores da base canônica do R3. A primeira componente é raiz quadrada de 4 menos t ao quadrado, então a função f. A segunda é e elevado a menos 3t, a função g. E a terceira é o ln t mais 1, é a função h. Então a condição da primeira função é a seguinte: como eu tenho uma função irracional, esse radicando aqui, que é o 4 menos t ao quadrado, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então aqui eu tenho uma inequação do segundo grau. Então fazendo o estudo do sinal dessa inequação, que é uma função quadrática, né? Como o a é negativo, é uma função incompleta, né? Tem o a e o c. O a é negativo, então é uma função. O gráfico é uma parábola, é côncavo para baixo. Então eu tenho que achar as raízes dessa função, que são quem? O menos 2 e o 2. Então aqui a função é uma parábola côncava para baixo. Então o estudo do sinal diz o seguinte: a esquerda da raiz, das raízes, né? A esquerda e a direita, ela é negativa. E entre as duas raízes ela é positiva. Então o que eu quero que satisfaça essa primeira condição aqui são os valores que são positivos, então são os valores entre menos 2 e 2, e os valores que são iguais a zero, que são as duas raízes, menos 2 e o 2. A segunda função, que é a função g, que é uma função exponencial de base e, que tem e elevado a menos 3t, que nós podemos também escrever como sendo 1 sobre e elevado a 3t. E qual é a condição? Como eu tenho aqui uma função, um quociente, né? Então, esse denominador aqui ele tem que ser diferente de zero. Mas como é uma função exponencial, não tem nenhum valor do t que anule esse denominador. Então, se eu trocar o t aqui por zero, 3 vezes 0 é 0, e elevado a zero vai dar 1. Então, qualquer valor que eu usar aqui para o t, qualquer valor real, é satisfeita essa condição aqui. Então aqui eu fiz a representação gráfica, então aqui eu tenho toda a reta real, no caso estou representando usando a variável t. E a terceira condição é que esse logaritmo aqui, o t mais 1, que é o logaritmando, ele tem que ser positivo. Logo, o t tem que ser maior do que menos 1. Então aqui eu tenho menos 1 numa reta, e os valores que estão à direita do menos 1 vão satisfazer esta condição aqui. Então, qual que é o domínio dessa função? O domínio vai ser a intersecção da f, da g e da h. Então aqui eu tenho um intervalo aqui entre menos infinito e menos 2 que não satisfaz nem a f e nem a h, só satisfaz a g.
Eu tenho um intervalo aqui entre menos 2 e menos 1 que satisfaz apenas a f e a g, não satisfaz a h. Tem um outro intervalo aqui que é de menos 1 a 2 que satisfaz a f, a g e a h. Só não posso pegar menos 1. Tá? Aqui o menos 1 entra, aqui entra e aqui não. Então, eu vou pegar o intervalo aberto de menos 1 até 2. E aqui não satisfaz a f, só satisfaz a g e a h. Logo, o domínio da nossa função r vai ser esse intervalo, que vai de menos 1 a 2, aberto em menos 1. Eu uso um parênteses aqui para representar. E fechado em 2, eu uso um colchete aqui. Então, vamos ver agora a letra B. E aqui na letra B, a nossa função vetorial é dada na forma de um vetor, notação de vetor, entre sinais de menor e maior, separadas as componentes por vírgula, primeira, segunda e terceira. Então, essa aqui é a primeira função, a função f, segunda função, função g, e a terceira função, função h. A função f é uma função onde eu tenho aqui uma função polinomial dividida por outra. Aqui eu tenho um quociente de duas funções polinomiais. Qual que é a condição? A condição é que o denominador t mais 2 tem que ser diferente de zero. Portanto, o t tem que ser diferente de menos 2. Aqui eu representei através de uma reta, né? Real, né? A variável t. São todos os números reais, com exceção do menos 2. Então aqui é uma bolinha vazia. A segunda função que é g de t é a função trigonométrica seno de t. Qual é a condição? Não tem, ou seja, não tem nenhuma condição aqui, nenhuma restrição para a função trigonométrica. Ou seja, o domínio dessa função aqui são todos os números reais. Então, t é qualquer número real. Então, aqui eu representei aqui uma reta, onde tem o t, toda essa reta aqui vai satisfazer, vai ser o domínio da nossa função. Então, a função h é o ln, é o logaritmo natural, ou seja, qual é a condição? Que o logaritmando tem que ser positivo. E o logaritmando é uma função polinomial do segundo grau, uma parábola, o coeficiente do a é negativo, então aqui eu quero todos os valores que sejam positivos, então eu tenho que resolver essa equação aqui e só vou pegar o que é positivo. Fazendo o estudo do sinal dessa função, nós temos as raízes vão ser menos 3 e 3, ela é côncava para baixo, então entre as duas raízes ela é positiva e fora das raízes a esquerda e a direita ela é negativa. Então aqui eu tenho a representação dessa solução aqui, entre menos 3 e 3, que eu quero a parte positiva dessa inequação. Então qual que é a solução? Ou seja, qual que é o domínio dessa função vetorial R? O domínio dessa função vetorial R é a intersecção desse conjunto com este e com este. Então aqui, a esquerda do menos 3 só satisfaz a f e a g. O menos 3 também só satisfaz a f e a g, não satisfaz a h. Entre o menos 3 e o 3, satisfaz a h, a g, só não satisfaz com o menos 2, ou seja, eu vou pegar todos os números que estão entre menos 3 e 3, com exceção do menos 2. E a direita do 3 só satisfaz a primeira e a segunda função. Logo, o domínio dessa função vai ser quem? Vou escrever dessa maneira, usando essa notação. O domínio da função R é um t que pertence aos números reais, tal que menos 3 é menor do que t, menor do que 3, e o t é diferente de menos 2. Então, com isso, nós encerramos essa primeira aula de funções vetoriais. E aqueles que ainda não são inscritos no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, dê aquele joinha e compartilhe o vídeo. Um abraço do professor Carlos Opelato e nos vemos numa próxima aula.